Amanda, o Cássio, sob desconfiança de alguns, tem melhorado para você? Cássio aí no gol do Cruzeiro nas últimas partidas também? Tem melhorado, Patrick. Ó, muitas vezes a gente, e ele sabe disso, né, cobrava um melhor desempenho. Acho que goleiro, ele precisa ser seguro para poder passar para os demais jogadores também a confiança necessária para uma partida de futebol. Eu levo sempre em consideração, porque a posição de goleiro muitas vezes ela é ingrata, né? Porque se você faz um bom jogo, você não fez mais do que a sua obrigação. E se você falha, muitas vezes não tem quem consegue amenizar o seu erro, né? Por ser o último jogador da linha de defesa, né? Depois do goleiro, a bola praticamente vai sempre entrar se ela estiver na direção do gol. Mas sim, acho que demonstra ele ser maduro e resiliente o suficiente para saber lidar com as suas responsabilidades, né? Quando não faz um bom jogo ou quando não vem de uma sequência positiva, ele não costuma sair muito desviar um pouco das críticas, pelo contrário, ele sempre fala sobre, né, o momento dele, muito realista, mas como ele disse, né? Eu acho que a maturidade também traz aos jogadores de futebol não querer ficar muito preso no passado, né? O Cruzeiro está vivendo hoje uma nova fase. Acho que essa nova fase do Cruzeiro passa também pelo bom desempenho, a boa campanha do Cássio. E que siga assim. Nós queremos segurança, assim como a gente já vem falando também do setor defensivo ter melhorado, apesar do Cruzeiro ter tomado um gol ontem contra o Flamengo, mas a gente tem que também falar sobre a qualidade do adversário, né? E por falar, né, na questão da regularidade defensiva, a gente precisa também falar e elucidar aí a questão do desempenho do Cássio. Tomara que siga assim, viu, Patrick? Nos ajudando e tendo bons desempenhos, sendo um goleiro regular. E deixar para trás um pouco desse momento de infelicidade do Cássio dentro do Cruzeiro. Eu também acho que é muito satisfatório a gente ver o... Pode ir? Pode. Bom, eu acho muito satisfatório a gente ver um cara como o Cássio, assim, né? Vivendo aí uma retomada no Cruzeiro, uma volta por cima, porque naquele jogo que ele falhou contra o Palestino, e convenhamos que aquela foi uma falha grotesca, né? E pode ser uma falha que de fato tenha sido determinante para nossa eliminação na Copa Sul-Americana, mas depois daquele jogo o Cássio não falou, né? E aí no jogo seguinte contra o Vasco, que tem toda a comoção, a gente vê que ele chora, porque às vezes o cara vai para a coletiva, a gente viveu isso com outros atletas, o cara vai para a zona mista e fala tudo que a torcida quer ouvir. E ele fala tudo que a torcida quer ouvir, mas a postura dele é totalmente diferente, né? Dentro da cabeça dele, a postura dele no dia a dia é outra. Ele fala que vai se esforçar e não se esforça, ele fala que estão fazendo de tudo e não estão fazendo de tudo. E no caso do Cássio, eu acho que é um cara que desde o primeiro dia de Cruzeiro, o Cássio não é um cara que trabalha pouco ou que trabalha de preguiça, de sacanagem. Ele cometeu erros, porque acontece, ele não é mais o goleiro no melhor momento da carreira, né? Ele já está aí com seus 37, quase 38 anos. Algumas falhas vão acontecer, mas goleiros mais jovens falham, mais velhos falham. Se a gente pegar da chegada do Cássio até aqui, todos os goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro, todos eles vão ter um número de falhas parecido ou muito perto daquele do Cássio. Ele tem um desempenho horroroso no Cruzeiro. É que ele acabou falhando muito. No clássico, tá ruim, viu, gente? É que ele acabou falhando muito no clássico ali contra o Atlético, na final da Copa Sul-Americana também. Então, isso ficou muito enraizado, né, na nossa cabeça. Mas o Cássio tem feito mais partidas boas do que ruins desde que ele chegou ao Cruzeiro. E se ele conseguir, como a Amanda falou, né, regularidade em alto nível agora, vai ser muito bom, né, para que a torcida do Cruzeiro consiga superar um pouco outros goleiros do passado. A gente sabe que o Fábio ainda é uma sombra, né? Então, assim, que o Cássio consiga ser o goleiro do Cruzeiro. Ele já é uma liderança do grupo e é um jogador muito querido pelos atletas também, é um ótimo profissional. Não vinha sendo algumas vezes um ótimo goleiro, né? Cometeu algumas falhas que matam de raiva mesmo. Mas é um goleiro que tem sempre essa questão de um comprometimento muito grande com a camisa que veste, e em nenhum momento ele faltou com respeito com o Cruzeiro, né? O máximo que ele fez foi ter aquele comportamento adolescente, né? Me criticaram, vou colocar uma fotinha dos meus troféus que eu ganhei no Corinthians. E ele foi bem criticado ali também, porque todo mundo falou a mesma coisa, né? Azar, pode ter ganhado 50 títulos no Corinthians, no Cruzeiro não tem nenhum.
E o Cássio, depois daquilo ali, tem adotado uma postura até de admitir um pouco mais quando falha, né? Porque teve alguns episódios que ele falhou e não gostou de ser cobrado, ele passou a admitir um pouco mais. Esse é o primeiro ponto para se mudar qualquer coisa que está errada, né? Você admitir o erro e trabalhar para melhorar. Eu gosto da figura do Cássio, eu acho ele uma liderança muito positiva nesse elenco do Cruzeiro e acho que com ele a gente pode alcançar bons frutos nessa temporada, sim. Eu falo que dos últimos jogos aí, o Jardim foi muito cobrado de tirar alguns jogadores, né, do time que estavam falhando, o Lautaro, já que afastou o Dudu, tem que afastar o Lautaro, tem que afastar o Cássio, como se fosse o mesmo erro, né? Uma coisa é o cara estar mal tecnicamente, outra coisa é o que o Dudu fez. Mas eu lembro que na época que foi um jogo que o Cássio falhou, né? Muita gente comentou que o Cássio deveria sair do time, mas tirar goleiro é muito mais complicado do que você tirar um jogador de qualquer outra posição. Principalmente no meio do ano. Assim, ano passado aconteceu, porque né, o Rafael Cabral estava insustentável, e eu acho que não era o caso do Cássio esse ano. As falhas dele, de fato, igual o Caramujo falou, não é mais o Cássio de 2012, né? É um Cássio, um jogador mais velho e tudo mais. A gente tem que trabalhar para que, por exemplo, ele receba menos chutes, né? Para trabalhar essa questão de finalização que o Cruzeiro tem cedido, tentar minimizar ali o que ele tem de ponto fraco, né? E eu acho que a gente tem potencial para isso, né? O Cruzeiro hoje tem, se não me engano, foram 6 chutes só que o Flamengo deu no jogo e nem todos foram no alvo, né? Então, quando um time trabalha o coletivo, né, para tentar de uma forma mais coesa, até os pontos fracos dos outros jogadores acabam que você esconde, né? Então, eu acho que o Cássio ainda tem lenha para queimar. E a gente tem que trabalhar para que ele seja menos exposto, né? Essas jogadas aí de saída de bola dele que não é tão boa, então de repente bloquear os cruzamentos com mais efetividade, evitar os chutes, né, de fora, evitar expor o goleiro de uma certa forma. E é isso, ele tem que continuar trabalhando ali para poder ajudar. A gente viu uma saída de bola dele lá, que é uma característica boa que ele tem, que é aquela bola fatiada que ele acelerou uma bola lá, quase que saiu o gol do Cruzeiro. Então, ele tem muita coisa que é positiva, né? A gente tem que potencializar isso de certa forma, minimizar os pontos fracos dele ali de uma maneira mais coletiva. Assim, a fala do Cássio é muito interessante, não aparece ali no corte, né? Mas ele comentou e viralizou nas redes sociais, e eu concordo muito com ele está até alinhado com o que o Leonardo Jardim falou na coletiva, que é o seguinte, o Cássio falou, eu não era o pior goleiro do mundo quando estava falhando, e nem sou o melhor goleiro do mundo agora, acho que e vai ao encontro do que o Leonardo Jardim fala, né? Nós não éramos a pior equipe que ia cair para a segunda divisão quando estávamos perdendo, e nem somos agora a melhor equipe do campeonato porque estamos vencendo. É uma questão de trabalho, é um jogador que respeita muito a instituição. É claro que ninguém gosta, e ele citou isso por várias vezes, de estar vivendo um momento ruim, mas são coisas que o futebol ele proporciona, né? Se a gente volta em outras lives, não só o Cássio, muita gente não queria, por exemplo, o Vidalba, muita gente achava que o Jonathan Jesus era imprescindível na equipe, que o Matheus Henrique era imprescindível na equipe, e a gente está vendo que o Cruzeiro consegue ter vida sem esses jogadores, e esses jogadores têm suas qualidades, mas não são só eles que podem ajudar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem capacidade de ter um time forte com ou sem esses atletas. E a Amanda falou de uma situação que ela é bem interessante. O goleiro, ele acaba ficando muito mais vulnerável às falhas, porque se o Kaique, por exemplo, acabou errando, né, no lance do primeiro gol, tiveram vários outros jogadores que poderiam ter corrigido o lance e a falha do Kaique talvez passaria batida. Passa muito batido, pelo menos para mim, no sentido de que não atrapalhou o bom desempenho do Kaique no jogo, mas o jogador de linha, ele tem mais atletas para poder defender ele quando ele erra. O goleiro não. Ele está numa localidade ali do campo que quando ele erra, provavelmente vai ser gol. E aí condiciona muito, o holofote fica muito maior
mas é para o Cruzeiro muito interessante ver o Cássio crescendo dentro da competição, evoluindo, né? Foi muito bem no jogo contra o Vasco, muito bem ontem. Tem uma intervenção dele, que ali num lance é um cruzamento do Flamengo para o Pedro, e aí ele acaba saindo ali, corta, né? Num lance que ele sofreu um gol na final da Copa Sul-Americana, né? Cruzamento que vem do lado, rasteiro, ele acabou deixando passar, o Cruzeiro tomou o segundo gol. E ontem, tendo ali um centroavante de Copa do Mundo, um centroavante de seleção brasileira, ele foi muito rápido e a intervenção dele foi positiva. Então, é bem interessante para o Cruzeiro ver essa crescente do Cássio, e eu tenho gostado muito das últimas entrevistas dele, a ponderação dele sobre tudo isso, sobre a questão de trabalhar muito, de jogadores ali que vieram para o Cruzeiro querendo fazer história, e acho que ganha muito a instituição tendo atletas como o Cássio, e que ele consiga ser essa liderança positiva para os jogadores e transparecer também e colocar nos outros jogadores esse sentimento de que eles podem fazer história aqui no Cruzeiro, trabalhando muito dia a dia e sendo muito competente ao longo das partidas.